Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Parabéns ao seu Grêmio, hein, pela vitória contra o Palmeiras ontem. O assunto hoje é o marco temporal. Ontem estávamos a um voto apenas, né? E aí tivemos a aprovação por 9-2, né? Cai o marco temporal pelo STF. A gente vai falar disso depois que você trouxer aqui os números da economia de hoje, bolsas, moedas, commodities agrícolas, enfim. Vamos primeiro à tarefa do dia, depois a segunda. Tá bem, mercado relativamente calmo hoje, diferentemente de ontem. Ontem tivemos muita repercussão por conta da política de juros do Banco Central Americano, Federal Reserve, que resolveu manter a atual taxa básica de juros nos Estados Unidos, mas acenando com a possibilidade de novos aumentos ainda esse ano e a manutenção da política rígida aqui de controle inflacionário por bastante tempo ao longo do próximo ano também. Isso gerou realmente uma consequência direta nos mercados, bolsas de valores despencaram mundo afora, aqui no Brasil não foi diferente, e o que sobe com situações como essa é o dólar, né? O dólar disparou ontem, subiu bastante. Hoje o dia está um pouco mais calmo. Estou vendo aqui mercado de câmbio com o dólar caindo um pouquinho, 0,4%, R$ 4,92 é a cotação da moeda americana. O mercado de ações também busca uma pequena recuperação. Ontem caiu mais de 2%, agora está uma pequena alta de 0,3%, ou seja, não recupera aquilo que perdeu ontem. O tombo ontem foi grande. Petróleo também caiu ontem, hoje se recupera, está subindo 1,2%, uma alta expressiva. 94 dólares e 30 centavos o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas nesta manhã de sexta-feira. Soja subindo 0,3% na Bolsa de Chicago, milho também busca se recuperar, ontem caiu tudo. Hoje, então, com alta, o milho de 0,3%, trigo também se recupera um pouquinho, 0,5%, arroz em casca na Bolsa de Chicago também sobe 0,2%, mas são altas moderadas, né? O mercado pode virar ainda no decorrer do dia. Estamos recém no início dos pregões da Bolsa de Chicago. Algodão em Nova York estável, sem alterações no momento, suco de laranja sobe 0,4%, cacau também, alta de 0,9%. Café na contramão está caindo hoje, o Arábica, 1,7% na Bolsa de Nova York, da mesma forma que o açúcar, também cai um pouquinho, 0,6%. Boi gordo subiu bem ontem, hoje cai um pouquinho, 0,2% no mercado futuro. Mas no mercado físico continua as altas, tá vendo? Estou vendo aqui Cuiabá subindo 2,2%, isso o mercado lá no próprio, próximas zonas de produção, obviamente. R$ 189 arroba, não chegou nos 200 ainda. Sul de Goiás subindo 3,4%, 210. E Araçatuba, Noroeste Paulista, que é um preço referencial aqui para o Sudeste, também com alta novamente. Isso tem subido quase todos os dias, Araçatuba. 0,9% hoje, R$ 225 pela arroba, Tavinho. Bom, se recuperando aí o boi gordo aí, para restabelecer o mercado aí que andou chacoalhando que nem tsunami, né? Por conta dessas baixas seguidas aí por um período prolongado. Bom, mas vamos para o marco temporal, porque o meu WhatsApp hoje de manhã cedo, com todos os contatos que eu tenho, amanheceu bombando. Vários pecuaristas, fazendeiros, entidades ligadas ao agronegócio, mandando seus comunicados aqui sobre essa queda do marco temporal. E o mais incisivo deles todos é o do deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, que eu até enviei para você, onde ele fala que o STF está destruindo o direito de propriedade no Brasil e diz que não é mais possível aceitar a expansão das atribuições do Judiciário, pois ele sequer respeita o texto constitucional e as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos e paradigmáticos. Lupion acrescenta ainda que está sendo conduzido no país um desmonte da segurança jurídica no campo. A situação é complicada porque envolve até mudanças de comportamento da própria casa, o STF, sobre decisões que haviam sido tomadas. O que acontece com a Suprema Justiça no Brasil, Silmar César Miller, antes de falarmos das consequências da suspensão desse marco temporal para o agronegócio e até para as comunidades indígenas e quilombolas? Tá bem, eu não sou jurista
respeito muito as decisões do STF, mas vou confessar honestamente que não entendi absolutamente nada como é que isso pode acontecer, uma mudança do que está na Constituição com a penada, né, de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, para mim, ficou ininteligível essa decisão, e eu só sei que as consequências, é o que a gente vai analisar agora, são muito graves, preocupa bastante, vai interferir muitíssimo aqui na, na área jurídica de direitos dos proprietários rurais, vai interferir na própria produção agrícola do Brasil, é um setor que dá certo aqui na nossa economia, e agora cria toda uma insegurança jurídica aqui no campo, que eu não sei onde é que vai parar essa consequência, por exemplo, dessa decisão do Supremo. Isso é muito grave também, está claramente exposto aqui pela repercussão que teve no Congresso, por exemplo. O próprio deputado Lupion aqui, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deixou bem claro como é que ele entende essa decisão e quais são as consequências e o que pode ser feito no sentido de, eventualmente, tentar reverter essa decisão via Congresso, que é o que a expectativa que se tem em relação a isso. Eu sei que causa muita insegurança, muita incerteza no campo e vai causar muita balbúrdia também, coisa que ninguém gostaria de ver. Tavinho. Virou aquilo que a gente chama de balaio de gato, né? Porque o Senado vota na semana que vem a constitucionalidade do marco temporal. Aí, muito provavelmente, algumas entidades vão entrar contra, dependendo da decisão. Aí volta para o Supremo. Mas na semana que vem o Supremo vai estar discutindo já como indenizar os proprietários de algumas terras, estou com a garganta muito ruim, de algumas terras que são vulneráveis. E aí você citou bem, vai mexer num setor que é o setor positivo do Brasil, que é o setor da produção de alimentos. Eu já vi vários questionamentos aí de que, inclusive de juízes do Supremo, de que a terra tem função social, né? Então, eu fico pensando, se produzir alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo, não é função social, então, como é que se explicam essas coisas? É mais um imbróglio que vai ficar aí para muito tempo seguido e colocando uma ponta de incerteza, não, um mar de incertezas nas propriedades rurais brasileiras, né? E até nas decisões. Por exemplo, eu vou citar, tem aqui no litoral de São Paulo, litoral norte, tem uma aldeia indígena que teve lá no marco temporal a sua demarcação, né? Depois disso foi pedido, inclusive pelo deputado Aldo Rebelo, um aumento dessa área, que é um aumento substancial, a área já é grande, aumenta em mais de 10 vezes a área que já existe e já está pré-determinada. A área de Mata Atlântica que não se pode mexer. Eu só estou dando um exemplo aqui de um caso. E gente que está plantando arroz em alguma região, que tem propriedade com soja, propriedade com milho, e aí vai ser indenizado como? Vai receber adiantado ou vai ficar que nem os perrengues que a gente tem com o governo, né, para receber, que você não recebe nunca. Quando ele vai cobrar de você, ele cobra emergencialmente e imediatamente, através da justiça. Mas você, para receber, entra na justiça e fica lá 5, 10 anos, 20 anos, às vezes seu neto vai receber. Então, eu acho perigosíssimo o que está acontecendo. Nós estamos falando aqui do marco temporal, mas o poder está sendo colocado todo dentro de um pote só, que é o Supremo. E isso é muito perigoso para a sociedade de modo geral, não é só para o agronegócio, né? E um primeiro impacto é a preocupação que eu tenho maior é uma paralisação de investimento, por exemplo, né? Então, o produtor que vai lá e no armazém, na sua propriedade, ou seja, melhorar a sua atividade, isso ocorre o risco, por exemplo, de ser embargado na posse dessa propriedade. Então, isso gera muita incerteza. Investimentos em logística, por exemplo, a gente fala seguidamente aqui da questão da necessidade daquela daquela ferrovia, melhorar o escoamento ao longo da BR-163, né, em direção aos portos do norte. Isso já está parado por questões em dias. Imagina a partir de agora o que pode acontecer com esse projeto, né? Para tudo.
E tem várias pessoas, vários amigos aí que têm propriedades rurais à venda e o questionamento deles é: e agora? Já estava difícil de vender. Quer dizer, quem que vai querer comprar a minha propriedade agora? Eu estava até agendando a compra por um grupo estrangeiro. Tem um amigo que trabalha especificamente nessa parte da aquisição de terras aqui ou de sociedades aqui em áreas do agronegócio para grupos estrangeiros. Quer dizer, com uma insegurança dessa, quem é que vai botar dinheiro aqui dentro, Silmar? É. E pior que são coisas que vão longe, né, também. Você bem citou aqui, anos e anos para desvendar todo o imbróglio que isso vai causar, né, em termos de ações judiciais de parte a parte, né, dos dois lados aqui, das partes interessadas. Então, cria-se toda uma paralisação, digamos assim, em termos de investimento e por conta de toda essa insegurança que vai ser gerada por essa decisão, né? Eu sou como você, eu não sou jurista, entendo muito pouco, mas a gente consegue enxergar direito algumas coisas que complicam certas coisas, né? Com a experiência que a gente tem, o tempo de vida e a análise dos fatos que a gente sempre está fazendo diariamente. Preocupante, não só o que acontece em relação ao marco temporal, mas como um todo, a esse desvio das funções e das cadeias dentro do processo de justiça, uma inversão total de valores, né? Você acabou de citar o caso da ferrovia. Vamos ver o que vai dar. Pois é, também. E depois outra, né? Aquilo que eu já comentei, acho que foi ontem, quando a gente também levantou esse assunto, a questão da Constituição, né? Ou seja, 559 parlamentares, da Senado e da Câmara, reunidos durante quase 2 anos na Assembleia Nacional Constituinte, discutiram fartamente esse e outros assuntos, chegaram à conclusão que não tinha como delimitar aqui alguma coisa específica para atender todos os interesses voltados para essa questão das terras indígenas. E se decidiu simplesmente passar uma régua lá, que esse é o chamado marco temporal, para liquidar com o assunto. Tinha que ter algum marco, né, em algum momento aqui, e se aproveitou a própria Constituição para esse traçado de régua, digamos assim, nessa questão. E está morta essa questão por uma penada do Supremo, decidida ontem. Acho que nós rodamos aí antes, que montamos especialmente sobre esse assunto, o ministro Gilmar Mendes falando: daqui a pouco nós vamos estar discutindo a área da Boca Maldita lá no centro de Curitiba. Daqui a pouco nós vamos estar discutindo aqui o Parque do Ibirapuera, porque tinha uma tribo indígena aqui que vivia aqui em 1500, quando o Cabral chegou ao Brasil. Vamos estar discutindo isso aí. Quer dizer, tem que ter um marco, tem que se estabelecer um marco para você poder continuar a vida. Senão, fica aqueles problemas que a gente sempre estava contando ontem aqui no Brasil, ligados diretamente às questões decididas na justiça. Sempre tem uma volta, sempre tem uma perna para voltar. Não bate o martelo, nunca, não concretiza nunca. Assim fica uma vida muito incerta, né? Difícil de levar. Vamos ver o que vai dar. Sem dúvida. Fim de semana. Fala, mais algum comentário? Não? Realmente, a preocupação que isso vai gerar aqui frente em todo o setor produtivo do agro brasileiro, né, também. Exatamente. E nós falamos ontem das cidades mais ricas do agronegócio. Sorriso aponta lá, e pelo 4º ano seguido já. Tá vendo? Essas coisas que as pessoas precisavam olhar para entender que aquilo lá, há algumas décadas atrás, era terra de ninguém. Não é? Bom, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer Sorriso quando só tinha um CTG lá, porque a gente gaúcho que indo para lá, né? Só tinha um CTG e um hotelzinho que estava sendo inaugurado. E meia dúzia de casas. Hoje é uma cidade de 100 mil habitantes. É um negócio fantástico. Eu também fui numa festa no CTG uma vez, lá onde o Maurício Tonhá tem... Como é que chama lá? Enfim... Água boa. Eu fui lá, também tinha uma festa no CTG lá e a gente foi lá. Depois da festa no CTG, acabou a luz na cidade, caiu a energia, não tinha telefone celular para chamar táxi nem nada. Nós voltamos tudo na carroceria de uma caminhonete, sentado lá e chacoalhando. Depois da festa no CTG. Aliás, tem CTG onde tem gaúcho, né? Até fora do Brasil. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, toda parte. Vem cá, foi o dia do gaúcho agora essa semana, não foi? Ontem. Foi ontem? Foi ontem, dia 20. O João está adiantando aqui que foi antes de ontem.
Aí eu Dia tenho... 20 foi ontem? Antes de ontem. Aí eu tenho um amigo aqui que é gaúcho, o Newton Fernandes, mora lá em Porto Alegre, jornalista e radialista, trabalhamos juntos aí durante muito tempo na Band, ele depois foi para lá com o grupo da Band também. Aí ele me mandou aqui um glossário gaúcho sobre a palavra capaz. Vamos ver se você confirma para mim aí. Capaz que não. É igual sim. Capaz, não. Mas bem capaz. Óbvio que não. Capaz? Sério? Capaz de nada. É capaz mesmo? Não duvide. É isso, confere? É isso mesmo. Vai longe, né? Tem mais ainda. Vai. Não, ele mandou só um pedacinho, só um pedacinho. Bom final de semana para você, amigo, e até a próxima segunda-feira com o calorão do fim de semana, que a gente vai saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. Igualmente, uma boa tarde, bom fim de semana. Até segunda. Abraço.